Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o fato que 95% dos artigos científicos no mundo serem escritos em inglês. E aqui no Brasil, a gente não falar direito inglês, não escrever direito inglês e não ler direito em inglês, e isso acaba criando uma barreira para a produção científica e, no nosso caso aqui em especial, na produção de mobilidade urbana. Bom, eu sou a Gláucia Pereira, que está no canal da Multiplicidade, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o Journal of Sustainable Urban Mobility, que é um journal aqui da Multiplicidade, que a gente está lançando, já está com a plataforma aberta para receber artigos. A primeira coisa que muita gente me perguntou quando soube que a gente estava lançando essa revista científica era por que o nome estava em inglês. Bom, e eu expliquei para as pessoas, e explico aqui também, que tá em inglês porque vai facilitar bastante a busca no Google, e o journal ele vai receber artigos em inglês e em espanhol também, além do português. Então, a ideia é que as pessoas no Brasil se sintam incentivadas a escrever em inglês, porque vão saber o formato do artigo, as instruções são todas em português, e a ideia é que você possa escolher em qual língua você quer publicar, tá? Então, essa é a principal motivação do nome estar em inglês, é poder mais pessoas no mundo inteiro conseguirem achar, porque as buscas no Google em geral são em inglês, e é importante também que as pessoas no Brasil se sintam incentivadas. Mas é importante dizer que nem sempre a língua da ciência foi o inglês. Em tempos passados, muita coisa era publicada em alemão, por exemplo, e antes disso em latim. Então, é um momento que a gente está vivendo agora no mundo, há essa concentração, e depois da criação da internet, isso se consolidou de uma forma absurda. Aí a gente tem algumas coisas para discutir, principalmente no âmbito da mobilidade, que a mobilidade ela é um tema universal, mas ela se dá no território. Os desenvolvimentos, os temas, o que é importante, a cultura toda da mobilidade, ela se dá no território. Então a gente sabe que tem problemas que a gente enfrenta no Brasil, tem problemas que são comuns na América Latina, tem problemas que tem em outros lugares do mundo que não tem aqui. Então, além da simples tradução dos termos, há também um desenvolvimento desses termos e do que é mais importante ser estudado em cada lugar. Então, você ter que publicar numa outra língua, há uma dificuldade maior para você conseguir entender quais são os termos adequados e talvez entender por que alguns temas que você estuda às vezes não são aceitos em grandes revistas, em revistas mais citadas, né? Mais bem posicionadas nos rankings internacionais. Então, o que a gente tem que entender é que é interessante a gente ler cada vez mais o que é produzido no mundo, mas também entender que há certas particularidades do Brasil e há certas particularidades do português que fazem você querer publicar em português, e não tem nenhum problema nisso. Quando a gente diz que tem uma ditadura do inglês, às vezes a gente sabe que o artigo poderia ser muito bom em português, e quando eu digo bom, não só no nível acadêmico e científico, mas bom para resolver problemas da sociedade no local em que foi feito o estudo. Mas isso é um pouco desvalorizado. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa cultura global, mas a gente também tem que pensar qual é a produção de conhecimento que a gente precisa de fato, porque a gente sabe que a mobilidade é um problema histórico no país, e eu venho falando isso já em alguns vídeos, e para quem me acompanha sabe que eu sempre falo isso. Então ela é histórico e urgente. Então tem coisas que a gente às vezes fica enrolando para publicar, porque quer publicar num lugar melhor, quer publicar em inglês, deixa de publicar em português, e o problema não é compartilhado, o conhecimento gerado nesse estudo não é compartilhado. Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender. A outra coisa é a gente entender temas específicos, termos específicos e como isso se desenvolveu. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma pesquisa que eu fiz no Google Trends com duas palavras. Uma é Transport System, que significa sistemas de transporte em geral, e o outro é Urban Mobility, né, que é o tema que a gente usa no Brasil mais recentemente, desde a
a publicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e do Estatuto das Cidades. É importante vocês entenderem que esse termo mobilidade urbana, ele começou a ser usado na linguagem oficial do país, eu digo nas leis, nas políticas públicas, desde 2001 ou 2003. É uma coisa relativamente recente para um termo tão abrangente e tão importante neste momento. Então, antes disso, não se falava especificamente em mobilidade urbana, se falava em trânsito e transportes. Então, essa opção de termos e como isso está no mundo, acaba sim tendo impacto. Então, se vocês quiserem fazer um exercício, eu sugiro que olhem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e vejam como é diversa os termos que se fala sobre mobilidade sustentável e cidades sustentáveis. Vocês vão ver que tem bastante coisa relacionada a transporte, não necessariamente com o termo específico mobilidade urbana em inglês, tá? Então isso é uma coisa bastante relevante para a gente considerar. Por coincidência, eu já ia gravar esse vídeo, por coincidência saiu ontem um material no El País, que é um jornal espanhol, mas saiu traduzido para o português, sobre a publicação científica no mundo, mostrando que somente 1% das publicações estão em espanhol ou português no mundo. Isso é um agravante, justamente, isso é importante, vou deixar aqui o link na reportagem para vocês verem, que discute justamente isso, o quanto que o conhecimento deixa de ser propagado quando ou você tem que publicar numa outra língua, ou você publica só na sua língua, e aí, na nossa língua no caso, português, no caso deles espanhol, e esse conhecimento científico não é compartilhado, não se espalha. Então é por isso que no Journal da Multiplicidade a gente vai ter sempre que colocar um resumo e um abstract, se for português e inglês, ou o resumen e o abstract, e se for em espanhol, mas se a pessoa for nativa de língua inglesa, ela também vai ter que optar por escrever em português ou espanhol um resumo, tá bom? Então isso é uma coisa importante pra gente entender como a gente está no mundo. Eu sei que é um tema muito maior do que mobilidade urbana, mas faz a gente pensar em como incentivar cada vez mais a produção de conhecimento no país. E tem uma coisa também que acontece bastante, é que esses journals internacionais pedem uma exclusividade, né, um ineditismo no conteúdo do artigo, e aqui a gente também, mas eles geralmente demoram muito para publicar. E aí, quando sai uma negativa, já passou 1 ano, 2 anos de quando o estudo foi finalizado. E aí o valor do conhecimento perde no tempo, nesse mundo louco que a gente vive de informações tão rápidas, tá bom? Então é importante dizer que a gente tem que investir em publicar e poder ter opção de publicar em diversas línguas, e poder publicar de uma forma cada vez mais rápida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível na playlist já do Journal que a gente tem aqui. Se você não viu os outros vídeos, veja, tem bastante discussão importante sobre isso. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais pesquisas e mais publicações em mobilidade urbana no país. Conte com a Multiplicidade por isso e a gente se vê nos próximos vídeos.